Pois é, falei que seria complicado. São Paulo 0, Ituano 0, primeiro jogo da Copa do Brasil. A gente precisa passar porque a gente precisa da premiação do campeonato. Não sei como é que o Ceni vai fazer no jogo de volta. O Rogério, nada de anormal, Ceni. Já explica o porquê disso, né? A entrevista coletiva dele, acho que foi, pra variar, péssima, péssima, péssima. Ele, putz, bota alguém pra falar por eles. Ah, bota o francês lá, o Charles Humbre, sei lá o nome do cara. Porra, o Ceni só. Olha, sério. Pois bem, vamos falar primeiro da escalação. Pegar aqui, né? De cabeça eu acho que eu lembro, mas deixa eu pegar aqui também. Foi Rafael, aí na zaga tinha Alan Franco, Arboleda e o Beraldo, depois uma linha de quatro no meio, né? Com o Natan na direita, o Araújo na esquerda e os dois volantes eram Mendes e Nestor. Mais à frente, Wellington Rato, Caleri e Ederson. Pois bem, por que colocar Caleri e Ederson juntos? Eu não sei, você sabe? Enfim, falta de capital intelectual, né? Ou burrice, se você preferir. Eu acho que não faz sentido, até porque o Ituano ele queria se defender, né? Boa parte do jogo do Ituano era justamente segurar o São Paulo, fechar o máximo de espaço, deixar o tempo passar e é isso, e levar o jogo pra Itu. É isso que eles querem, é isso que eles conseguiram. E a gente perdeu 45 minutos com essa dupla aí de ataque e não os jogadores em si, não é esse o problema. O ponto é que você coloca dois jogadores que não têm mobilidade alguma contra um time que vai se defender só, que vai ter uma defesa postada. Então, eles não apareceram. O Ituano se defendia com uma linha de 5, então ficavam basicamente esses 5 ali fazendo esse bloqueio em cima do Caleri e do Edson, que praticamente não tocaram na bola. O Edson tocou 7 vezes na bola no período que esteve em campo, né, nos 45 minutos. Depois ele foi substituído no segundo tempo. O Mendes não ajudou, ele não apoia, né? Ele realmente tem esse problema, ele não apoiou novamente o meio campo. Eu acho que ele até fez uma partida melhor do que a contra o Tigre, mas ficou devendo nesse sentido, né? Ele tem que participar mais do jogo. Então ficou o Nestor basicamente sobrecarregado para criar jogadas com jogadores que não se movimentavam, então tinha que achar passe, mas é difícil, né, quando você não tem mobilidade na frente. O Wellington Rato novamente deslocado, né, desde que o Wellington Rato deixou de ocupar a ponta direita, né, ele deixou de preencher aquele espaço, o futebol dele vem caindo. Ele se tornou o cara da bola parada, basicamente, né? E aliás, foi assim que o São Paulo chegou no primeiro tempo, assim como os dois times chegaram no primeiro tempo. Sejamos bem sinceros, o Ituano também nem tava muito afim de atacar mesmo. E quando chegava era basicamente com escanteio ou com falta lateral. E o São Paulo também, porque não tinha criação, não tinha setor de criação. Era o Nestor sobrecarregado, jogadores que não se movimentam e o Mendes que não ajuda. Fica difícil, né? O Araújo, ele não é o lateral que vai passar, ele até fez um jogo ok novamente, mas ele não é esse lateral, ele não vai passar, ele não dará amplitude. Eu falei, presta nessa palavra, amplitude, porque eu vou explicar um pouquinho sobre amplitude e profundidade no futebol. E na direita a gente tinha o Natan, que, assim, ele tenta muito, ele chegou algumas vezes na linha de fundo, mas ele é um jogador físico, ele não é um jogador técnico. Se você ficar jogando bola nele, esquece. Ele não é o cara que vai te achar um bom cruzamento. Tanto que quando ele cruzava, quase sempre ele acertava o jogador adversário e ia para escanteio. Aí o Wellington Rato cobrava escanteio e era a nossa única oportunidade de fazer um gol. É realmente puxado isso, sabe? Eu não entendo por que essas escolhas. Porque usar aquele espaço na ponta direita com o Natan, sendo que o Wellington Rato ali rende mais. E o Wellington Rato não rende pelo meio. Coisas que não dá pra. Ah, você não pode. Sei lá, você segura um pouco mais o Natan, até você ter uma outra cobertura, né? Você libera um pouco mais o Mendes para chegar até a área, até mesmo, né? Já que você tem um outro defensor ali cobrindo aquele lado. Você libera um pouco mais o Beraldo também, porque você terá três, né, ocupando aquele espaço: o Arboleda, o Alan Franco e o Natan. E você libera um pouco mais o Beraldo, que tem uma boa chegada, que tem uma boa qualidade de passe, né? Tanto que a principal chance que a gente criou no primeiro tempo foi quando mudou a linha de três zagueiros, né, para uma linha de quatro. O Araújo ele se posicionou um pouco mais à frente. O Beraldo começou a jogar como um lateral esquerdo, mais ou menos, tá? Lateral esquerdo.
lateral construtor pela esquerda. Que ele chegou à frente, ele encontrou um bom cruzamento pro Caleri, tô lembrando agora. Ele cruzou pro Caleri dentro da área, o goleiro saiu, né, socando, e a bola sobrou pro Nestor, o Nestor tentou encobrir o goleiro, mas tinha um cara que tirou em cima da linha, foi assim, a grande chance do primeiro tempo, né, e foi uma construção do Beraldo. Por que não dá mais oportunidade pro Beraldo chegar à frente e criar, já que o Natan não tem criado boas chances? Não sei, aí você pergunta pro Ceni, né? Ele é diferenciado, digamos assim. Que porra, viu? Que porra. Sabe o que me chateia? Gente, tá na cara que o time do São Paulo tem suas limitações. Tá na cara que a gente não tem um super elenco, a gente não vai brigar por coisas grandes por um bom tempo, talvez, né? Esse ano, com certeza, não brigaremos por nada de relevante, mas talvez por um bom tempo não brigaremos por nada realmente importante, né? Realmente que vá fazer alguma diferença para a história do clube. Mas por que o Ceni não faz o simples? Por que ele não bota todo mundo na sua posição e não inventa? Caralho! Eu não consigo entender e... Sabe? Tem a mesma sensação. Quer dizer, é pior que a sensação que eu tinha com o Diniz. Porque com o Diniz, e eu não tô falando que eu não sou dinizista e não sou viúva do Diniz. Não quero ele de volta no São Paulo. E acho que ele tá fazendo um bom trabalho no Fluminense, mas é por uma questão muito óbvia que o time do Fluminense tem as características necessárias pra ele. Mas, enfim, se ele não tiver um time com as características que encaixem com o jogo dele, e é um jogo que melhorou do que ele apresentou no São Paulo, aí ele não conseguiria render tão bem assim. Pois bem, mas com o Diniz, dá pra ver que, tipo, era um cara com ideias interessantes, mas que tomava decisões erradas. Então, tipo, fazer o Luciano voltar pra buscar o jogo. Deu, sei lá, 2 vezes certas e fala assim, ó como funciona. Mas em 90 jogos funcionou 2 vezes. Então não funciona. De verdade, né? Enfim. Agora o Ceni, eu não consigo entender. Não é um cara com boas ideias. É só um cara que parece que não sabe o que tá fazendo. Ou não conhece o básico do futebol. Por que você vai colocar 2 centroavantes, 2 postes ali aqui, ó. 2023, cara. 2023. Você vai colocar 2 postes ali na frente. Sério, contra o time adversário que só vai se defender, que vai jogar de forma física, que não vai te dar espaço nenhum pra você acionar esses centroavantes. Aí o que aconteceu? O Caleri e o Erisson não participaram do jogo. A gente jogou com 2 a menos, basicamente. Sabe? É realmente complicado. É muito, muito, muito difícil defender um cara desses. Por que ele não entrou com o Luciano? Pelo menos o Luciano tem mais mobilidade, né? Eu tava pensando, quando foi que a gente deu certo com 2 centroavantes assim? Por um tempo, o Luiz Fabiano e Grafite, né, dividiram lá, tentaram dividir espaço e não deu muito certo também. Claro que era um time qualificado e eram baita jogadores, então acabaram fazendo seus golzinhos, mas não é como se eles tivessem jogado seu máximo daquele jeito. A última dupla que eu lembro que realmente fez algum sucesso como dupla mesmo de ataque, os dois com mais características de atacante mesmo, foi Amoroso e Luizão. Mas os dois tinham mobilidade. Os dois tinham mobilidade. Aí você pega Caleri e Erisson. Porra! Difícil, é muito, muito, muito complicado. Mas vamos falar de novo sobre essa questão dos 3 zagueiros, o Ituano. A gente tem que lembrar que, assim, o São Paulo vinha jogando numa linha de 4 até então, né? Até o término do Paulista, a gente jogou numa linha de 4 sempre. E aí jogou contra o Tigre. E o Tigre não sabia que iríamos optar por 3 zagueiros, então não treinou pra gente, pra jogar contra 3 zagueiros nossos. Já o Ituano assistia ao jogo do Tigre, então ele sabia que iríamos, que pelo menos tinha a possibilidade do São Paulo chegar com uma linha de 3 zagueiros. E se preparou para isso, então teve uma marcação interessante que eles pegaram 3 atacantes, né, 3 jogadores para encaixar nos nossos zagueiros e impedir que eles tocassem a bola. Não foi exatamente uma pressão alta, mas só foi a pressão necessária para que o São Paulo tivesse alguma dificuldade na saída de bola. E a partir daí não houve nenhuma mudança, não houve, sabe, não tinha uma jogada preparada, não tinha nada. Eles treinam, não é possível, não é possível.
Será que realmente treinam? Eu não sei. Porque não tinha uma jogada preparada, não tinha uma movimentação diferente. Tipo, tá, o que acontece quando tal coisa ocorre? É isso. Ah, não, tá. A gente tá aqui com uma linha de três zagueiros. Quando o time adversário se posta todo atrás e não dá pressão, como é que eu devo agir? De forma X. Quando o time vem pra cima, como é que eu devo agir? De forma Y. Quando eles. Sabe? É esse tipo de coisa. Parece que esse time não treina. Porra! É tipo ele. Como é que o Gerson faz? Ele só fala quem é que vai jogar e diz, vira. Gente, sério, muito, muito, muito difícil, muito difícil. Ah, amplitude e profundidade são dois conceitos do futebol, conceitos táticos, né? E quando diz muito conceito, fica parecendo, né, só masturbação mental, como dizem, né? Mas na ideia é o seguinte, na prática, né? É o seguinte: amplitude é a distância entre o seu jogador mais aberto por um lado e o mais aberto pelo outro. Ou seja, quando você pega dois pontas e espeta cada um quase na lateral de um dos lados, é um time ultra amplo, né? Porque aí você obriga a defesa adversária a abrir. Profundidade é a distância entre seu jogador mais ofensivo, ou mais perto do gol adversário, e o mais perto do seu gol. Então, quando você acaba abrindo muito, você espaça o time adversário. Claro, na teoria, né? Porque o time adversário não é obrigado a acompanhar você na marcação. Mas aí, se você abre o campo, o cara não acompanha, você lança no seu ponta e o seu ponta vai ter espaço para chegar à linha de fundo e cruzar. Então essa é a ideia. Se o time não acompanhar, você usa isso. Se o time acompanhar, aí vai abrir espaço pelo meio e aí você usa isso daí também. O São Paulo não apresentou porra nenhuma disso, nenhum nem outro. Quando você tem e a profundidade, né, fica mais difícil você tocar a bola, né, se você é muito amplo assim, muito um jogo muito profundo, né? Vai espaçar as suas linhas também, e aí fica mais difícil você tocar a bola. Então, por exemplo, o Guardiola não é nada profundo, porque o time dele joga em 20 metros, 20, 30 metros no máximo. Porque tá todo mundo muito próximo, as linhas muito próximas, tocam muito bem a bola. Mas de vez em quando também eles fazem alguma coisa nesse sentido para mudar um pouco, para surpreender o adversário. Enfim, mas quando você aproxima, fica mais fácil de tocar a bola, mas teoricamente fica mais fácil do adversário marcar também, se você não tiver tanta qualidade no passe. E quando você dá profundidade, ou aumenta a profundidade, né? Você acaba espaçando as linhas adversárias, porém tem esse problema de precisar tocar a bola de uma forma mais arriscada, né? Já que você vai trocar o passe de 2, 3 metros por um passe, às vezes, de 15 metros. E é mais fácil você errar um passe de 15 metros. Ponto. Agora o São Paulo eu queria que você me falasse. Ele joga como? Não tem amplitude, não tem profundidade, não tem nada. Não tem nada. Não tem bola parada, não tem movimentação ofensiva, não tem contra-ataque, não tem o ataca defendendo, não defende atacando. Sabe, são conceitos de futebol. Com o passar do ano, né, do São Paulo, eu vou falar um pouco deles com mais profundidade. Mas são conceitos de futebol básico e o São Paulo não apresenta nada, 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 nada. O time de São Paulo é um vazio. Assim, é um completo vazio, é um catado em campo, parece que não é treinado. No jogo de ontem, porra, é inacreditável. O que eu vi ontem é assim, absurdo. Não dá pra aceitar, não dá pra aceitar. Como é que pode o São Paulo, o time que tem a oitava maior folha do Brasil, jogar desse jeito? Jogar dessa forma pífia, ridícula. Ó, quase derrubei meu microfone aqui. Caramba! Foi o pior jogo do São Paulo. O Rogério Ceni falou na entrevista. Vamos falar da entrevista do Rogério Ceni. Ele veio falar que foi perguntado. Vou começar por isso. Não, antes de falar da entrevista do Rogério Ceni, eu quero que você me diga o seguinte: tem algum jogador que melhorou com o Rogério Ceni? Algum jogador que, obviamente, já estava no time antes, por exemplo, o Pablo Maia. O Pablo Maia subiu com o Rogério Ceni, então não dá pra saber como ele teria sido com outro técnico. Mas tem algum jogador que melhorou com o Rogério Ceni? Um. Fala um. O Wellington não. Quem mais passou por outros técnicos?
O Luan não. O Luan foi pouco usado, né? Tudo bem, mas esteve machucado boa parte do tempo, mas Luan não. Nestor também não. Luciano também não. E aí? Então é um técnico que. Não, e o pior, não é nem que não melhoraram, é que pioraram. Vários e vários jogadores pioraram com o Ceni. Me questiono muito sobre a ideia de manter ele até o final do ano, viu? Quando acontece esse tipo de coisa, como aconteceu ontem, que foi pífio, eu fico me questionando. E aí ele vem dar entrevista, e na entrevista ele foi perguntado sobre o Marcos Paulo, né? Porque acho que foi o Afonso, da ESPN, se eu não me engano foi ele, que perguntou, tipo, a gente não teve a oportunidade de perguntar antes, eu queria perguntar para você agora sobre o caso do Marcos Paulo, se aconteceu alguma coisa, ou deu a oportunidade do Ceni dar a versão dele. E o Ceni falou que a única coisa de anormal foi a reclamação do jogador nas redes sociais. Quer dizer, ele sendo babaca e expondo o jogador não é anormal, não. Ele pode ser babaca porque ele é o técnico, então foda-se. Não é assim, cara. Não é assim. Tem que respeitar o outro lado também. E eu não tô falando que o Marcos Paulo tá certo, não, tá? O Marcos Paulo, obviamente, tá errado. Eu já falei isso daí no vídeo que eu falo sobre a gestão Casares. Mas o Marcos Paulo ele tá errado também. Só que o Marcos Paulo, ele não foi o causador disso. Ele deu a resposta. Quem foi o causador disso daí foi o Ceni. A falar merda do cara na entrevista e não é direito do técnico. Você quer cobrar do cara? Cobra em campo. Cobra ali, ó. No treinamento, com portas fechadas, se for alguma coisa mais específica, enfim. Agora, não vem em público expor o jogador, porque o jogador já é ultra exposto. O jogador já é, a todo instante, ele já é exposto, ele já fica exposto. Toda vez que ele entra em campo, tem, ó, um estádio inteiro julgando o cara. Não precisa o técnico ir lá e expor o jogador também. E ele me fala que não teve nada de anormal. Então é porque ele é um babaca e não sabe que é um babaca. O que é pior ainda, né? Ele não sabe que o que ele fez é errado. Ele acha que tá certo. Ele acha que é normal. Ah, não, só tava sendo sincero. Você não tava sendo sincero, você tava sendo babaca, porra. Tem uma diferença. Não é só porque você acha aquilo do cara, não é só porque o jogador está treinando com baixa intensidade que você pode expor o cara assim em público. Porra! Sabe? Aquele negócio, os tempos mudaram e ele não percebeu ainda. Ele vive na década de 80, 90. Quando esse tipo de coisa acontecia. Hoje você vê o Conte do Tottenham, veio falar merda, caiu. Foi demitido, porque você não pode fazer isso. Você não pode expor seus atletas. É errado isso daí. Sabe? Esqueci agora. É assédio. Isso daí, se um chefe faz isso com um funcionário, na empresa que você trabalha, se um chefe faz isso com um funcionário, é assédio. Um técnico não pode fazer isso com um jogador da mesma forma. Ele não entende isso daí. Ele não entende. Ele se julga tão inteligente, mas ele não sabe duas coisas: o que é assédio e armar um time. Sério? Que, que porra é essa? O que o Ceni se tornou? Ou sempre foi, né? A diferença é que ele não tinha essa voz toda. A gente só vê ele de vez em quando. Vai ver, ele sempre foi assim. Pois. Pois. Segundo tempo de jogo foi uma. Caralho, eu tô muito cansado de fazer essa porra desse jogo. Segundo tempo foi horrível. Também tive várias mudanças, né? Rafinha entrou, foi pra linha de 4 mesmo. Rafinha, Luciano, o São Paulo não criou porra nenhuma, tirando uma chance só. Foi uma triangulação que o Rafinha recebeu na ponta, cruzou, o Luciano cabeceou. O goleiro dos caras fez uma boa defesa, aí depois no rebote a defesa dos caras tirou. Mas foi isso só. Em 90 minutos, é isso. É a principal chance do São Paulo e aquela outra lá com o Nestor, que quase fez um gol de cobertura. E só. 90 minutos. Duas chances. Contra o Ituano que só se defendeu. Será que não tem nada de anormal? Ou melhor, a única coisa anormal foi o Marcos Paulo? O anormal é esse time jogando. É vergonhoso isso. É vergonhoso. O time do São Paulo fazer o que faz. Jogar do jeito que joga.
Não dá. E a culpa não é dos atletas, tá bom? Tô deixando bem claro isso daqui. A culpa não é dos atletas, porque a culpa não é do Erisson e do Caleri que eles não funcionam juntos. A culpa é do idiota que escalou os caras juntos. Nada de anormal, nada de anormal. Porra, se fuder. Ok, vamos passar agora por... Nossa, eu tô... Pior que eu comi hoje, eu comi pastel de feira, viu? Eu tô de bom humor porque eu comi pastel de feira. Imagina como é que eu tava ontem à noite. Tô gravando aqui quarta de manhã, 10h15 já. Enfim, passar agora nome por nome. Rafael, foi pouco exigido, mas quando teve que aparecer, fez bem. Só não gostei de uma coisa: tiveram as bolas paradas, né, os escanteios do Ituano, e tinham alguns que ele podia ter encaixado. Podia ter pego no ar a bola, mas ele preferiu socar. Eu acho que é algo que ele podia melhorar no seu jogo, mas não é algo que comprometa exatamente, né? Mas eu sei que um dia ele vai socar e vai dar merda. Tá avisado já. Alan Franco foi um pouco melhor, só que ele tem que entender que o futebol brasileiro é mais, né, é mais duro. Teve uma bola que ele perdeu lá, que ele foi com o pé mole. A sorte é que o juiz deu falta no lance, mas tem juiz que não acha que aquilo é falta. E acabou, seria um contra-ataque complicado, seriam 3 contra 1. Mas, enfim, ele tem que, sabe, ir com mais força na bola, ir com mais intensidade mesmo. Enfim, Arboleda, impecável como sempre, né? O Arboleda se tornou um ótimo zagueiro no período dele no São Paulo e realmente ele muda o sistema defensivo do São Paulo e muda o patamar do time com certeza. Beraldo, novamente um ótimo jogo do menino, que infelizmente saiu com uma lesão na coxa. Temos que ver, né? Temos que ver como é que será essa lesão, se foi só ele só sentiu e já quis parar para não estourar de vez, enfim, se vai ser coisa de uma semana, 2 meses, mas o grande jogo dele, tanto como zagueiro quanto como lateral, quando ele foi, né, para uma linha de 4 ainda no primeiro tempo. Natan, cartão cedo comprometeu o jogo dele, mas ele fez um jogo bom, assim, de forma geral. É aquele negócio, dentro das suas características, né? Ele é um jogador físico, ele é um jogador que tá ali para ganhar na força. Foi isso que ele fez enquanto pôde. Na marcação, ele é difícil, né? Passar pelo Natan, porque ele joga no corpo mesmo e geralmente ganha dessa forma. Lembrando que ele só tem 20 anos, né? Então, eu acho que vai se desenvolver bem. Não será um lateral de grande qualidade, né? Com grande técnica, mas, enfim, foi bem. Araújo foi bem novamente, mas o cara não é lateral, né? É isso, basicamente. Ele é um meia jogando como um ala pela esquerda. No segundo tempo, ele veio até pro lado direito, né? E ele funciona como um meio-campista, mas o São Paulo não jogou pelo meio. Aí é complicado, né? O Ceni falou que eles fecharam o meio. É, fecharam o meio, sim. Pede pra ele rever o jogo. Porra. Ah, Mendes. Foi melhor, roubou algumas bolas no ataque, coisa que ele não vinha fazendo, né? Ele vinha se posicionando sempre muito de forma defensiva, só que participou pouco da construção. Eu acho que ele tem que dar esse novo passo e começar a participar mais da construção das jogadas. Tanto que a grande jogada, que foi lá aquela com o Rafinha, que eu descrevi, foi o Mendes que achou um passe pro Rafinha na ponta direita. É isso que ele tem que fazer mais vezes. Porque senão vai sobrecarregar tudo no Nestor, que foi muito bem marcado, já falando do Nestor, né? Ele foi bem marcado, ele jogou bem no período em que teve em campo. Pelo menos eu achei que ele jogou bem. Eu sei que a torcida não gosta muito dele, pega no pé do cara, mas. Que mais vocês querem que o Nestor faça? Eu queria entender isso. Tipo, porra, você quer que ele faça o quê? Que ele dê 3 chapéus e um chute de fora da área no ângulo? Não sei. Ele é o cara que acha os passes, e ele achou os passes. O problema é que o time do Ituano estava muito bem montado na defesa e o time de São Paulo não estava bem montado no ataque. É isso. Então ele vai achar os passes e ele faz o que pode, né? Não tô falando que ele é um puta jogador, mas ele fez o jogo dele, ele fez um bom jogo. Mas ele não tem culpa de o técnico escalar o time desse jeito. Rato, fora de posição. O cara tem que jogar na ponta direita. Não adianta, desde que o Rato foi pro meio, ou começou a não jogar tanto com ponta pela direita, para dar espaço pro Natan passar, desde que isso aconteceu, o futebol do Rato caiu. Ele agora se tornou o cobrador de escanteio, basicamente. Então ele é o cara da bola parada e só. Ele não consegue mais construir tão bem quanto era antes. Quando ele tá com ponta direita, ele recebe a bola
e vai pra cima no mano a mano. É muito mais perigoso. Ele sabe definir as jogadas, ele sabe quando cruzar, quando chutar. Ele é um jogador agudo. Agora você bota ele no meio-campo, longe do gol, longe da definição da jogada, ele não é esse cara, ele não é o cara do passe. Porra. Ele é o cara do chute e do cruzamento, só. Só. Ele é um, sabe, o Wellington Rato, ele não é um puta jogador, é um jogador limitado. Então você tem que aproveitar as características desse atleta. Que é basicamente jogar aberto pela ponta e definir a jogada rapidamente. Então por que, que ele não faz isso? Por que, que o cara não tá aberto pela ponta definindo a jogada rapidamente? Não dá pra entender. Caleri, lutou, mas né? Coitado. Coitado. O Caleri e o Erisson, assim, coitados, pô. Você bota lá os dois caras parados com cinco jogadores do Ituano marcando. Vai fazer o quê? Sabe? Não tem muito o que fazer. Eles até tentaram. No segundo tempo, o Erisson saiu, né? O Caleri tentou tabelar muito com o Luciano, mas é dois jogadores contra todo o sistema defensivo do Ituano. Tinha que atacar com mais gente, mas não tinha. Por quê? Porque tava mal postado. Falar, viu? Rafinha, ele começou mal, tá, o segundo tempo. Ele entrou logo aos 45 minutos, né? Começou muito sumido, ajudando até mais no sistema defensivo do que no ofensivo, e depois participou daquele lance lá. Quando ele subiu, ele levava algum perigo, mas ele subia pouco. Esse que é o problema. O Luciano tentou de novo, mas ele não tá numa boa fase e não tinha muito o que fazer porque ele ia construir pelo meio, só que tava super lotado lá. Ele tentava construir carregando ainda a bola. Não, não. Faltou amplitude, tá? Basicamente é isso. Faltou amplitude pro time de São Paulo ontem. Mas, né? O Ceni sabe das coisas, né? Que não, porra. Eu tenho que pedir pro David centralizar. Não posso pedir pro David ficar aberto na ponta. Ou o Rato ficar aberto na outra ponta. É só isso. Só isso. Abre a defesa dos caras. Eles estavam se defendendo numa linha de 5. Se você abre a defesa dos caras, você ganha o meio campo. Porque vai ficar 3 no meio campo. Contra o quê? Contra 5 seus. 5 jogadores seus construindo. Né? Porque aí você tem o Caleri, o David e o Wellington abertos. Aí você tem 2 zagueiros que ficam. Tá aberto o meio campo pra você, cara. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não é possível. Vai ver, eu não sei porra nenhuma de futebol e ele que tá certo. E o futebol tinha que ser feito desse jeito mesmo. Sério, misericórdia. David foi mal demais, não entrou bem realmente no jogo, na hora de definir a jogada. Teve até 2 oportunidades de contra-ataque, mas não mandou bem, não. É isso, basicamente é isso. Diego Costa não apareceu muito, tá? Voltou de contusão, mas não apareceu muito. Ele até foi cotado para começar jogando no lugar do Alan Franco. Pelo visto, vai jogar no lugar do Beraldo agora, né? Já que o Beraldo sentiu a lesão. Eu acho que no mínimo um jogo ele deve ser poupado. Isso se não for uma lesão, não sei. Se teve alguma notícia nesse sentido, se foi alguma lesão mais grave, se ele vai ficar 2 meses fora ou não. Vou até pesquisar aqui. Só para finalizar, falar do Patrick, né? O Patrick Lanza que entrou no finalzinho do jogo. E basicamente ele entrou para ficar batendo para fazer cruzamento. Só isso. Basicamente só isso. É, é. Pois é, ainda não saiu nenhuma notícia sobre o Beraldo. E para fechar, falar do Luan, né? Que o Luan não foi nem banco porque o Ceni decidiu que não quer usar o jogador enquanto não for definido a questão contratual. Tá me cheirando, sabe ao quê? O Luan vai terminar ou no Palmeiras ou no Atlético Mineiro. E é isso, a gente vai ver mais um dos nossos grandes jogadores, né, das nossas revelações, né? A gente ainda não sabe se será um grande jogador ou não, mas veremos mais um dele fora, sem receber um centavo em troca. É isso. Parabéns à gestão, parabéns ao Ceni. Seu time é horroroso, você é estúpido e você é um babaca. É isso. É isso. Você age como um babaca, só pra avisar. Quando você diz que é tudo normal
o técnico expor o jogador, você está agindo como um perfeito babaca. Tá bom? É isso, Ceni. Parabéns pra você. Time, olha. Comentário. Chega, tá bom? Chega. Comentário, like, inscrição, compartilhamento. Fala aí o que você achou do jogo. Você acha que o Ceni tá certo? Você acha que o Ceni agiu de forma correta e tem que expor o jogador mesmo? Deixa aí nos comentários. Vamos, São Paulo. Vamos pra onde? Não sei. Tchau.